Alô, pessoal, todos bem, todos felizes, todos com um belíssimo sorriso no rosto, né? Conscientes da vitória, mais uma vitória que vocês seguramente conquistaram, porque a prova, né, de história, essas 5 questões que estão integradas à prova de conhecimentos gerais, indiscutivelmente não deve ter apresentado para vocês a menor dificuldade. É uma prova com poucas questões, mas que, por outro lado, né, teve o cuidado de focar, né, assuntos importantes, assuntos relevantes para a compreensão, né, da história brasileira como um todo. Só para comentar aí, né, essas 5 questões de forma bem sumária e sucinta, e para não ser repetitivo, porque afinal de contas nós trabalhamos esses temas com profundidade, você se recorda que a questão 46 é aquela que traz um gráfico, né, mostrando uma linha em ascendência, né, do PIB brasileiro, né? E isso no período que vai de 64 a 1973, portanto, exatamente no período, né, onde vigora no Brasil, né, o regime autoritário dos generais. E associa, né, esse crescente PIB, né, ao paralelo estabelecimento de um Estado repressivo, né, em nome da manutenção da ordem, né, segundo o ideário da Escola Superior de Guerra e da doutrina da segurança nacional, né? E o texto faz uma evidente referência à inserção dos segmentos médios da sociedade brasileira na sociedade de consumo, né, através do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o primeiro PND, o tal do milagre econômico, que consistiu, dentre outras medidas, na expansão, né, das linhas privadas e públicas de crédito, né, como, por exemplo, né, as instituições financeiras particulares no financiamento de automóveis e de bens de consumo não duráveis, e o papel das instituições públicas como as Caixas Econômicas Estaduais e a Caixa Econômica Federal, bem como o Banco Nacional de Habitação no financiamento da casa própria. Então é uma questão que, né, não apresenta dificuldades, é uma leitura tranquila, né, desse gráfico, e tenho absoluta certeza que vocês não duvidaram em nenhum momento que a alternativa correta é a alternativa C, né? Logo em seguida, vocês se depararam na questão 47 com uma outra, né, um outro teste igualmente, né, bem elaborado e também, né, um tema bastante conhecido, que foi a Revolução Farroupilha, isso durante o período regencial, portanto ainda em vigor a Constituição de 1824, e que, né, como todos nós sabemos, é um movimento republicano, né, protagonizado pelas elites estancieiras gaúchas, né, e que propugnava um Estado, né, independente, republicano, gerenciado pelas elites, portanto fundado no voto censitário, né? Resolução, alternativa B, sem a menor sombra de dúvida. Na sequência, a questão 48, o teste 48, então é um tema também bastante conhecido de vocês, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, desencadeada aí pela Frente Única Paulista, naquela aliança entre o Partido Republicano Paulista, o velho PRP, né, e o Partido Democrata, né, da liderança paulista local, o senhor Francisco Morato, numa ação, né, que exigia o compromisso, né, de se efetivar, né, a convocatória de uma Assembleia Nacional com o propósito de redigir, né, uma carta substitutiva da Carta Oligárquica de 1891. Né, evidentemente, né, essa questão aqui também não apresenta, né, nenhuma dificuldade, porque ela associa o fato de que, embora derrotada do ponto de vista militar, a Revolução Constitucionalista de 32 obteve um sucesso político porque forçou Vargas a convocar eleições constituintes segundo um código eleitoral novo que incluía, né,
no contingente eleitoral brasileiro as mulheres, né? Portanto, a extensão dos direitos de cidadania, né, à mulher, né, que era um fato extraordinariamente novo nesse momento, não só da história do Brasil, mas da história mundial. Na sequência, uma questão fantástica, que foi a questão referente à Conferência de Bretton Woods em 1944, né, conferência essa que reuniu 44 países e o Brasil um dos signatários, e que, né, estabelece, né, as bases para a criação do sistema financeiro internacional pós-Segunda Guerra, né? Vocês lembram que essa ação revelava uma preocupação da economia, principalmente a economia norte-americana, no sentido de fazer a manutenção, né, de uma estrutura que não repetisse o pós-Primeira Guerra Mundial ou entre guerras, como ocorrera em 1929. E vocês lembram que, para isso, né, algumas medidas foram efetivadas, como, por exemplo, a transformação do dólar americano no equivalente universal do câmbio, né, e também a criação de mecanismos, né, de manutenção do sistema capitalista periférico, frágil, incapaz, né, de responder, né, às suas dívidas externas através de instrumentos que são conhecidos até hoje, né? Eu estou me referindo, como vocês sabem, ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, né? Então, essa também é uma questão que vocês tiveram, né, literalmente em sala de aula, e a resolução aqui, óbvio, é a alternativa E, né? E uma outra questão de história geral, só que no período medieval, já na crise do século XIV. E é a questão da crise de regressividade, né, no século XIV, envolvendo, né, a peste negra, envolvendo, né, a grande fome, envolvendo os levantes camponeses, né, na Europa continental, a chamada Jaqueries, né, envolvendo a Guerra dos 100 Anos, e perguntava, né, quais as consequências disso tudo, e uma das alternativas é aquela que expressava como decorrência desse conturbado quadro europeu, né, a decadência, ou melhor, o declínio, né, numérico da população europeia, né, e, consequentemente, né, uma reversão, né, daquele quadro que tinha se delineado no século XI da era cristã, né, no período do chamado boom demográfico. A alternativa aqui é a alternativa B, sem nenhuma dificuldade. Evidentemente, todos os temas aqui apresentados na prova da GV foram cuidadosamente tratados por nós todos, professores de História do CPV, e com certeza vocês se encontravam devidamente capacitados para, né, responder essa prova com muita tranquilidade. Um abraço a todos e boa sorte.